hoje aqui para estar falando a respeito, tomando um café da manhã comigo. Todas as manhãs eu tô aqui tomando café com pessoas ilustres, especiais de Deus. E hoje nós estamos aqui com a pastora Jurema Pujol. Ela tá ali em Jaciara, ela é da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ela vai estar falando um pouquinho a respeito de mulher no altar. Você que é mulher e tem um ministério, fica ligadinho que tem novidade para você, que ela vai falar do trono de Deus ao seu coração, que vai lhe ajudar de alguma forma a desempenhar o seu papel como mulher, como que eu posso dizer, dá a volta por cima também. Em nome de Jesus, ela vai estar dando dicas para mulheres do altar, tá? Em nome de Jesus. Pastora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, pastora. Bom dia, pastora Janaína. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? A Grande Cuiabá, Várzea Grande. Forte abraço, né, para todos vocês que estão ligadinhos conosco nesta manhã. A pastora Janaína acabou de dizer, né, que tem um privilégio, uma pessoa ilustre aqui com ela. Ilustra o Senhor Jesus que habita em nós, porque é Ele que nos capacita a desenvolver o chamado que todas nós mulheres temos, né? Quando fala mulher no altar, talvez a limitação do entendimento seja aquela que esteja em cima do altar pregando. Eu quero esclarecer para todas vocês e até os irmãos homens que certamente estão nos acompanhando, que desenvolver um chamado de Deus no altar não é simplesmente estar pregando em cima do altar. Você, esposa, mãe, filhas, filhos, enfim, todo ser humano que se rende ao Senhor Jesus Cristo, ele tem esse compromisso, né, de estar no altar, que é a presença do Senhor, para poder desenvolver um chamado, porque todos nós temos um ministério. A esposa tem um ministério, a mãe tem ministério, filhas têm ministério, filhos ministério, e assim por diante. Cada um de nós, seres humanos criados por Deus, temos o nosso ministério. E para desempenhá-lo bem, desenvolvê-lo bem, é necessário realmente estarmos no altar do Senhor, né, que é a presença de Deus, porque é Ele que nos capacita. A Bíblia diz, e isso é certeza, que Ele nos enviou o Espírito Santo e esse nos capacita a toda boa obra. Mas se nós não permanecermos no altar, que é a presença de Deus, o Espírito Santo vai ficar nos dando a dica, nos falando, e a gente vai ficar insensível ao toque dele. Então, para desempenharmos bem o nosso chamado, né, para fazermos a diferença e, na verdade, agradarmos ao Senhor Jesus Cristo, é necessário permanecer no altar do Senhor. E, claro, nós, né, pastora Janaína, ministras do Evangelho do Senhor, temos um compromisso a mais, porque nós temos que cuidar da nossa família, né, que é a nossa primeira igreja, é a nossa casa, e depois de vidas que o Senhor Jesus nos dá o privilégio, né, de cuidarmos delas, orientá-la, e a gente só consegue fazer isso se verdadeiramente permanecermos nos pés do Senhor, buscando em todo o tempo a direção de Deus, porque nós, como seres humanos comuns, na verdade, não temos nada para oferecer, porque nós nascemos cheios de deformidades, né, e somos transformados através dessa comunhão com Deus, através do conhecimento da palavra. A nossa mente, ela é transformada, né, a nossa maneira de pensar, a nossa sensibilidade torna-se parecida com a sensibilidade de Deus. Então, a gente consegue compreender o outro, a gente consegue ter paciência, a gente consegue viver aquilo que a Bíblia nos manda fazer, tolerarmos uns aos outros. Então, a gente consegue compreender a fraqueza dos seres humanos. E isso é grandioso, porque a gente começa a desenvolver em nós o amor, tipo o amor de Jesus, que é chamado amor incondicional. Então, ficou a primeira dicasinha para vocês, tá? Vocês também têm um chamado no altar do Senhor. Amém. Pastora, a senhora falou um pouquinho a respeito de sensibilidade do Espírito Santo. Sim. Como que é para essa pessoa que diz, meu Deus, como assim sensibilidade do Espírito Santo? O que ela precisa fazer? Vamos falar para a mulher, né? Homens, não fica com ciúme, não. Vamos falar um pouquinho a respeito das mulheres. Sei que essa aqui vai abranger muitos homens também, vai pegar muitos homens, mas nós vamos falar aqui com mulheres do altar. Mulher, você que tem ministério e não está desempenhando o seu papel, como a pastora disse, mãe, filha, não está desempenhando o seu trabalho, a sua função, o seu cargo. Sensibilidade do Espírito Santo, pastora, como fazer para ter essa sensibilidade? Pastora Janaína, nós sabemos que devemos buscar o Senhor 24 horas de cada dia, temos que respirar Jesus. Verdade. Porque sem a direção dele, sem a presença do Senhor, nós não temos o que fazer, porque a gente fica assim bitolada, fica sem sabedoria, fica sem visão. Nós nos tornamos pessoas insensíveis, né, quando não estamos aos pés do Senhor. E isso eu quero dizer que é qualquer um de nós, principalmente quem prega o Evangelho do Senhor. Se nós não passarmos a ser dependentes de Jesus
e compreender que sem Ele nada podemos fazer, Verdade. sem a direção do Senhor, sem esse mover do Espírito Santo, que é a presença de Deus que nos foi dada, sem esse mover dele em nós, se ele não encontrar liberdade em nós para poder expressar o querer de Deus na vida das pessoas, o nosso trabalho, os nossos argumentos, o nosso conhecimento será vão. Porque quem faz o milagre é Jesus. E que o Senhor possa fazer de cada um de nós, mulheres, instrumento útil na mão do Senhor. Que nós possamos, agradar o Senhor Jesus Cristo, fazendo com que Ele veja em nós a frutificação de tudo aquilo que Ele nos tem dado pelo conhecimento da palavra. Que em todo o tempo Ele possa reconhecer em nós mulheres fiéis. Fiéis no nosso casamento, no trato com os nossos filhos, a herança que o Senhor Deus nos confiou. Eu ainda costumo dizer para as mulheres da minha igreja que a gente não deve só limitar, achar que a herança de Deus é só os filhos que a gente pariu, teve, que o Senhor Deus não deu privilégio. Não. Os maridos também são filhos, minha querida, porque eles têm mãe, eles são herança do Senhor. Então você tem que tratar bem o teu marido, tem que ter paciência com ele. Deus nos deu uma incumbência dizendo, declarando só para a mulher, olha que coisa bonita, que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola, com as próprias mãos, ela simplesmente destrói. E eu costumo lembrar as mulheres também, onde eu tenho oportunidade de falar, que a desculpa de muitas é dizer assim, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho muito tempo de ir à igreja, são tantas as atividades, as tarefas nos lares, todos os dias, é filho, muitas trabalham fora, e a demanda desse tempo, a mulher tem várias ocupações, mas eu trago sempre a lembrança delas, uma mulher chamada Lídia, que eu gosto dessa passagem, que está lá em Atos, capítulo 16, do verso 11 ao 15, fala um trechinho sobre ela. E ali Paulo, numa dessas andanças dele missionário, encontrou a Lígia e algumas mulheres à beira de um rio, adorando o Senhor. Quem era a Lígia? A Lígia era uma mulher bem-sucedida, ela era uma empresária, ela vendia tecidos finos, E eu entendo que certamente quem comprava esse tecido da Lídia eram pessoas influentes naquele tempo, naquele local. Então, se eu for pensar numa maneira bem racional, humana, natural, a gente nos leva a entender que ela não tinha por que procurar Deus. Porque a maioria das pessoas procuram Deus por necessidade, que é uma maneira errada de buscar Deus. A gente deve buscar Deus pela pessoa que Ele é. Ele é Deus. Então é assim, na doença, na saúde, na abundância, na escassez, em todos os tempos que nós iremos ter que experimentar, enfrentar, tempos trabalhosos, tempos menos trabalhosos, em todo o tempo eu tenho que buscar Deus. E Lídia entendeu isso. Antes até de Deus enviar Paulo àquele lugar, para que fosse estabelecida uma igreja ali naquele lugar, porque não tinha, Deus já estava trabalhando o coração de Lídia. Quer dizer, a Lídia também era uma mulher no altar do Senhor, uma mulher que trabalhava, uma mulher que tinha família, uma mulher que tinha atividades, alta comerciante, ela realmente era uma comerciante, muito bem sucedida. Isso não a impediu de buscar Deus, de converter-se ao Senhor. Ela foi sensível à mensagem que Paulo levou a ela e com isso ela garantiu salvação para ela e para a casa dela. Então esteja sempre disposta a servir no altar do Senhor. O altar do Senhor na tua vida é o teu coração. Seja sensível à voz de Deus, ao toque do Senhor. Entregue-se para Ele, seja um instrumento nas mãos do Senhor e deixa o Espírito soprar. Onde Ele quiser te carregar, te levar, te usar, fala, eis-me aqui, Senhor, em todo o tempo. A importância dessa mulher, pastora, que a senhora estava falando, é porque ela sensível ao Espírito Santo. E essa pessoa que está em casa acompanhando, ela não quer ser sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ela, Deus fala com ela para tratar o marido bem. Essa mulher, vamos falar de casado, a mulher do altar, quem quer que for, tem que ter essa sensibilidade, mas é a mulher que não tem essa sensibilidade, pastora. O que ela tem que fazer? Sabemos que tem que buscar, mas espera aí, ela não consegue ouvir mais a voz do Senhor, ela não consegue mais ter essa sensibilidade que essa mulher teve, que muitas mulheres têm. Sim. E essa mulher que está em casa não está conseguindo mais. Janaína, um conselho e orientação que eu dou. Vá à igreja onde é ministrada a palavra do Senhor. Eu resumo, para nós começarmos até uma caminhada com Deus, 2 toques do Senhor, 2 orientações do Senhor, tá? A primeira dela, Deus nos diz que nós conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Segunda coisa básica para a caminhada de qualquer pessoa que pelo menos tem um desejo de começar a mudar, a ter um encontro com Deus, é ouvir realmente a palavra, como eu acabei de dizer, e viver o que Romanos 12:2 nos diz,
que a nossa mente tem que ser transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque para nós mudarmos as nossas atitudes, é necessário a nossa mente ser transformada. Porque às vezes a pessoa ela age assim, porque ela foi criada num ambiente assim. Na verdade, nós somos um pouco fruto do meio, né, o qual nós fomos criados, vivemos, e todos vêm com muita deformidade na caminhada com o Senhor Jesus, né? Uns mais, outros menos, e que essas deformidades elas são vencidas, superadas quando a gente vai tendo a mente de Cristo em nós, que a nossa visão muda, o nosso entendimento muda, a nossa tolerância, ela aparece. Quem é intolerante, a pessoa que era birrenta, briguenta, né, egoísta, que geralmente o birrento ele é egoísta. Ele só pensa em si, não está nem preocupado se vai agradar o outro, ele não tem interesse realmente de entender o outro, suportar o outro, né? E a gente só vai descobrindo essas coisas, esses valores, né, do Senhor em nós, se nós permitirmos Deus falar conosco, Ele fala através da Bíblia. O Espírito Santo só vai ter liberdade de poder nos ensinar se nós abrirmos os nossos ouvidos e o coração para ouvir e receber a palavra de Deus. Então tem que vir na igreja, tem que vir uma, duas, tem que vir todo dia, na verdade, ler a Bíblia todo dia, sabe, para você ampliar o teu entendimento. Mulher, vocês não têm noção, quem ainda não experimentou, o quão é maravilhoso você olhar para situações conflitantes que nós temos que lidar todos os dias, na casa, no trabalho, às vezes numa fila de banco surgem situações realmente para te tirar do espírito. E você que tem a mente de Deus, porque a tua mente já foi transformada pelo conhecimento da palavra, o quanto é maravilhoso você perceber em você a tua mudança. E você concluir que realmente não é você, é Cristo em você. Isso a gente vai adquirindo dia após dia. Isso é um exercício diário. Ninguém está pronto só porque falou eu aceitei Jesus. Ninguém está pronto porque veio ontem, começou a vir ontem para a igreja. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Mas para Jesus aperfeiçoar o caráter dele em nós, é necessário aí vir a nossa cooperação. Porque Jesus ele é um cavaleiro. Eu tenho que dar a ele liberdade para ele trabalhar o meu coração e moldar-me para que eu me torne a semelhança dele, porque esse é o desejo do Pai. Ele diz desde Gênesis, eis que façamos o homem, quer dizer, o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o desejo de Deus é que nós nos tornemos semelhantes a ele. O que é isso? É ter o caráter de Deus. É ser uma pessoa amorosa, longânima, compreensiva, frutificando nos frutos do Espírito, como a palavra de Deus nos ensina. Então, essa pessoa que não trata bem o marido, ela precisa de Deus. Ela não está sabendo tratar bem o marido, sabe por quê? Ela precisa ser tratada primeiro. E a gente só oferece aquilo que a gente tem. E se a gente não tem nada para oferecer, o que fazer? Verdade. Mas isso tem conserto? Tem conserto. É vir ouvir da palavra do Senhor. E os horários de cultos aqui, como é que é, Janaína? Que eu tô meio fora da cidade, querida. Estou lá em Jaciara, tô meio... Os horários de culto aqui é 8, 10, meio-dia, 14, 17 e também às 19 horas. Pastor. Todos os dias? Todos os dias. Ó, que bênção. Então não tem desculpa. Todo dia você pode vir aqui, que a igreja está aberta, vai ter uma pessoa maravilhosa para te atender, te orientar. A pastora Janaína está aqui direto, Estamos né, durante aqui o direto. dia. Procure por ela. Venha, pastora, eu quero conversar com a senhora. Ela vai ter o maior prazer em te receber. Ela vai transbordar da presença de Deus para a tua vida. Você vai sair daqui renovada, fortalecida. Então, busque pelo Senhor, não fica bitolada, tá? Nessa mente, né? Tão limitada. Jesus, ele é tão grande. A Bíblia diz que multiforme é a graça do Senhor. Aquilo que para você não tem jeito, parece que não tem solução, vou largar o marido, vou desistir desse meu filho drogado. Não faça isso, não. Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, dê a ele oportunidade, principalmente você, de conhecer uma vida nova que Cristo já conquistou em teu favor. Você que está em casa acompanhando a programação e está dizendo, meu Deus, eu não tinha essa sensibilidade do Espírito Santo. Vou procurar essa sensibilidade. Então procure, pode buscar que você vai encontrar, vai achar. Ele é misericordioso, ele está pronto a perdoar. É você que está em casa acompanhando e está dizendo isso, que não tem essa sensibilidade. Pastora, qual foi a maior dificuldade que a senhora enfrentou no ministério? No ministério, no meu ministério, minha vida particular. No ministério. No ministério. Olha, eu digo que dificuldade, Janaína, dificuldade, eu não tive. Às vezes as pessoas perguntam, eu tenho tanto prazer de servir a Deus. Amém. Que até situações que para alguns parecem ser tão difíceis e muitos às vezes não têm coragem, não querem encarar, para mim é tão prazeroso, porque o que importa para mim, com toda sinceridade, é servir ao Senhor. Eu jamais terei coragem de falar, Deus me mandar fazer algo e eu falar, eu não vou fazer.
Deus nunca vai ouvir isso de mim. Porque desde quando eu vim para Jesus, eu coloquei Jesus em primeiro lugar na minha vida. E depois vem a família, depois vem qualquer outra pessoa, mas primeiro é Ele, tal qual Ele nos ensina, né? Que Ele tem que estar em primeiro lugar, tem que amar a Ele em primeiro lugar, e depois a mim. E se eu amo a Cristo verdadeiramente, eu amo, e o meu amado Jesus sabe disso, a minha vida é plena na presença dEle, porque Ele me preenche, Ele me completa. Sem Jesus, sem eu estar fazendo aquilo que Ele me chamou a fazer, eu não sei o que eu seria, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, o meu chamado é real. É em Jaciara, é em Cuiabá, em Rondônia, onde já estive, é em Nobres. Enfim, onde Deus quiser me enviar, mandar, para fazer seja o que for. Eu quero estar servindo ao Senhor e, pastora, e agradando a Ele. E como que foi para a senhora aceitar o chamado de Deus? Como que Deus chamou a senhora? Ah, tá. No começo, eu achava que eu não tinha capacidade, porque eu não entendi que quem nos capacita é o Senhor. Então, eu ingressei, eu nasci na graça, né? Ainda no Ministério do Pastor José Maria, quando ele era o líder estadual. Ele que me preparou para a obra, né? Claro, com a orientação de Deus. E eu vinha nos cultos e não tinha escolinha. Eu via aquelas crianças, sabe? Criança é agitada mesmo. Se a gente que é adulto tem um limite de ficar concentrado quietinho no canto, criança muito mais. Eu via aquelas crianças impacientes, correndo no salão para lá e para cá. Eu falava, poxa vida, atrapalha, né? O pastor falar. Eu membro, pensava nisso. Eu falava, se eu pudesse, né? Eu juntava essas crianças, que eu sempre trabalhei em colégio, e ia intertê-las longe daqui do salão para poder pregar a palavra com mais, né, com mais calma, com mais tranquilidade. E eu pensando nisso, aquilo me incomodando. Aí um dia, eu orando, no dia de culto à tarde, eu falei, ô Senhor, se o Senhor quisesse que eu olhasse essas crianças, eu sem coragem de pedir o pastor, né? Vendo a necessidade, mas eu era membro, né? Aí de mim chegar lá e falar. Se eu pudesse, eu cuidaria dessas crianças. Nisso que eu estou orando, na hora do culto falando, veio um irmão interno da igreja, bateu no meu ombro e falou assim, mas a senhora pode cuidar das crianças? Então era Deus falando, vai lá que eu quero que você cuide sim. Então eu ingressei assim na obra, cuidando de criança, que é a minha alegria. Eu amo criança. Criança é algo tão autêntico. Criança, ela é tão sincera, né? Criança, enfim. E eu comecei ali, pastora Janaína. E nisso, tinha uma vizinha minha, aí fui levantar dobreira, aquelas coisas todas, fiz o curso. Aí comecei a cuidar da escolinha aqui na sede. Começou a partir de mim, Janaína e Camila. Então também, né, já Deus enviou acompanhando os esposos. Camila está até fora do país, né? Verdade. E Janaína está para São Paulo e eu estou aqui agora em Cuiabá novamente. E começamos nós três cuidando da escolinha e eu pregava para as crianças. Ali levantou pregadores mirins, batizada no Espírito Santo, crianças que expulsavam demônio. Então a gente não ficava sendo assim babá de criança, não. Ficava ministrando a palavra para elas, porque Deus usa a criança também, né? E nisso passou o tempo, uma vizinha minha pediu para eu fazer oração na casa dela e eu pedi liberação do pastor José Maria se eu podia fazer. Porque eu costumo agir assim, tudo que eu vou fazer eu vou perguntar primeiro a liderança, porque eu tenho um líder, eu tenho que ser submissa a ele. E perguntei se eu podia fazer essa oração na casa dessa minha vizinha e ele me liberou. E chegou lá, não ia só fazer uma oração, uma unção, tinha que ministrar uma palavra que é para a pessoa entender aquele momento com Deus. E eu preguei para eles ali uma mensagem, preguei até um pouco sobre a vida, o chamado de Abraão. E a pessoa ficou tão encantada com o que foi pregado que ela queria aprender mais. Eu falei, pastor, eu fui fazer uma visita, a pessoa se encantou tanto com o que Deus falou no coração deles, que eles querem que eu vá fazer estudo bíblico com eles. Aí o pastor falou, pois pode ir, tem um núcleozinho da nossa igreja lá no bairro, Jardim Imperial, que abri lá o ministério também de Jardim Imperial. Vai lá, irmã, vai lá e prega lá, procura o pastor que está lá, que tinha um pastorzinho, um pastor no núcleo, e eu busquei o pastor. Quando eu cheguei, pastora Janaína, para me apresentar a ele, para começar a dar estudo bíblico no bairro, eu falei, agora eu vou pregar o quê? Estou aprendendo da Bíblia ainda, né? Que eu sempre penso que eu não sei nada, ainda estou assim até hoje. Aí, eu me apresentei e estava fechando o ponto, estava encerrando o trabalho naquele lugar. Aí, em parte, eu vim até contente falar pastor Zé Maria. Falei, pastor Zé Maria, olha, não tem chamado, realmente não é para eu pregar, morrendo de medo de pregar. Me achando muito incapaz, não é para eu fazer isso não, porque eu fui me apresentar ao pastor, fechou o trabalho lá no bairro. Não, então agora a pessoa vai lá e abre de novo. Aí foi ali que eu abri a primeira igreja, né? Preguei, está lá aberta até hoje. Amém. Né? Dali abri mais outra igreja perto do Jardim Vitória, esqueci o nome daquele, Jardim Paraíso, né? Novo Paraíso. De lá fui mandada para Rondônia, né?
E, enfim, voltei para cá, agora estou em Jaciara, e que Deus possa usar, né? Que Ele encontre essa liberdade, porque Ele nos dá unção, né, Janaína? Verdade. É uma maldade muito grande aquele que Deus chamou, ungiu e capacitou, ficar guardando o talento. Vai chegar o dia do acerto de conta. Eu não quero chegar diante do Senhor com as mãos vazias, ou Ele tomar de mim aquilo que Ele me confiou e dar para o outro que tem mais, né? Então, deixa eu desenvolver, até para, não tanto um espírito de competição, nada disso, até para agradar o Senhor Jesus, para que Ele não fique entristecido nem decepcionado comigo. Verdade. Porque por mais que a gente faça, nós nunca iremos retribuir, né, o valor da vida de Jesus, né, a entrega da vida dele que Ele fez por nós. Por mais que você faça, ainda vai ser pouco. Verdade. Né? E às vezes você que está em casa acompanhando a programação, não decepcione Deus não. Ele te chamou para o ministério, faça ali aquilo que Ele pediu para você fazer, seja dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, faça aquilo que Ele pediu para você fazer, que pode ter certeza que você vai alegrar o Pai. E a alegria dele é a sua força. Se você tem força para continuar, porque você está alegrando o coração dele. Se você está um pouquinho fraca, infelizmente você está entristecendo o coração do Pai. Então, reveja aí, volte ali, lá em Apocalipse capítulo 2, pense primeiro, volte a praticar as primeiras obras e alegre o coração do Pai, em nome de Jesus. Pastor, agradeço a participação da senhora, meia hora de programa, não tem como falar muita coisa, sabemos que mulher fala bastante. Abençoado. Pastora, agradeço a participação da senhora, as considerações finais da senhora. Amém. Eu que agradeço a pastora Janaína, a equipe dela, né? Porque sempre por trás dessas imagens tem uma equipe de pessoas, né, colaborando, que a gente não faz nada sozinho mesmo. E eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo que nos concedeu, né, esse momento, esse tempo e o privilégio, né, de podermos estar no ar falando para milhares de pessoas em nome dele. Que o Senhor Jesus possa usar cada um de nós, né, cada vez mais, e você também, mãe, tá? Que ele possa te usar para você edificar a tua casa, a tua família, né? Para você se tornar, assim, um modelo impactante aí onde você mora. As pessoas olharem e falar assim, aquela ali é uma família modelo, quero ser igual a eles, tá? Então, eu agradeço a vocês que ouviram, né, o nosso recado, e que tudo que foi dito aqui foi certamente inspirado pelo Espírito Santo e guardado no teu coração. Forte abraço para todos vocês, e quando Deus me permitir preparar um outro momento, ocasião, aqui estarei para a glória do Senhor. Muito obrigada, Janaína. Amém, pastora. Deus abençoe. Vamos a um VTzinho, olha só essa novidade para você, já o retorno, em nome de Jesus. Pensou em calor de Cuiabá? Nada melhor que Mil Milkshake para você. Mil Milkshake colaborando com o programa Amanhecendo na Graça. Eu quero passar o endereço aqui de Cuiabá. Aqui em Cuiabá fica na Avenida Alziro Zarur, no bairro Boa Esperança. O telefone daqui de Cuiabá tá no rodapé do seu televisor, é o 3365-6602. 3365-6602. E também tem Mil Milkshake em Várzea Grande. Fica na Avenida Couto Magalhães, no centrão de Várzea Grande. O número de lá é 1086. É isso mesmo, 1087. Mil Milkshake com os melhores sorvetes da cidade pra você, é só na Mil Milkshake. Deus abençoe em nome de Jesus ao Robson, que tem colaborado com o programa Amanhecendo na Graça. E você pensou em viajar, pensou em agência de viagem, olha, pensou em Celta Tour. A Celta Tour está com um pacote promocional para todos vocês que ligarem hoje lá, você vai ter uma promoção maravilhosa. O telefone de lá é o 3623-1568, 3623-1568, Celta Tour. Pensando em viagem nesse fim de ano, e o Celta Tour tem os melhores pacotes para você. Você pensando em viagem nesse ano, olha, a Celta Tour com melhores pacotes para você. E olha que é pacotes promocionais, tá? Celta Tour fica na rua Major João Vieira, número 519, na Construmate, Várzea Grande. Dagmax, sempre de parceria com o programa Amanhecer na Graça, Deus abençoe. Quero agradecer também a Boutique Maria Lúcia, que sempre tem vestido a pastora Janaína Cristine. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Maria Lúcia também, fica na Togo Pereira. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Programa
chega ao fim. Você que acompanha a programação, Deus abençoe grandemente. Eu vou ficando por aqui tomando meu café da manhã e espero você amanhã, 7 horas da manhã, a gente já tem um encontro marcado, tá? Deus abençoe, um forte abraço da pastora Janaína Cristine. Até amanhã, em nome de Cristo Jesus.